Irmãos, nós estamos iniciando um novo mês, com um novo tema, e um tema que precisa e deve nos chamar muito a atenção. Porque esse tema deve nos chamar muito a atenção, que todos os temas precisam nos chamar a atenção. O que queremos entender desse tema, desse mês, que é a direção perfeita para a nossa vida eterna. O tema é a Igreja de Cristo fundamentada na Palavra de Deus. Fundamento, segurança, alicerce, base, sustentação e direção para essa eternidade com Deus. Lembramos de um texto bíblico que Jesus fala ao apóstolo Paulo, ali na ilha de Patmos, na revelação de Jesus para com ele levar os 7 anjos da igreja menor, da Ásia Menor, sobre a questão do coração do homem, quando ouvir a palavra de Deus, abrir esse coração. Acredito que os irmãos já sabem qual é o texto. Apocalipse 3:20. Como Jesus está aqui agora, como Jesus tem estado sempre, todo esse tempo da nossa vida, falando aos nossos corações, é o que está escrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Nós estamos ouvindo, temos ouvido e estamos ouvindo nesta noite a palavra de Deus. Então é isso que Jesus traz, nos despertando da importância. Porque Jesus é a palavra. Você vai lá para o primeiro capítulo do Evangelho de João, nos primeiros versos está lá garantindo que Jesus é o verbo é a palavra, e o verbo estava com Deus. Então a palavra, Jesus, o Deus vivo, é essa palavra que nessa peregrinação nós estamos ouvindo e ouviremos até o último dia que aqui caminharmos. Então essa palavra tem um grande significado para nós. Essa palavra significa salvação. Significa vida eterna, é a direção para a vida eterna. E de Gênesis e Apocalipse, o que está escrito, que Deus inspirou no coração dos teus servos, aproximadamente 40 homens escolhidos, são palavras que nos traz direção, consertos, renovações, restaurações, para justamente vivermos ligados a Deus, porque Deus, Ele nos criou para viver com Ele, e eternamente. Aconteceu a situação do pecado, mas nós lembramos que por esta palavra, Deus não desistiu de nós. E pega o grande evangelista Lucas, Dr. Lucas, para que ele inspirado possa escrever, ele pegou a orientação de Paulo, de Pedro, para escrever esse livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 3, no verso 19, que a gente sempre aqui estamos compartilhando, por essa palavra o Senhor orienta que devemos nos arrepender e nos converter. E a gente sabe todo o continuar desse verso, para que os pecados sejam perdoados. Veja o valor da palavra, é pela palavra. E assim venha para nós o quê? Quem lembra? O refrigério. O que é o refrigério? É a paz do Senhor, é Cristo dentro de nós, o príncipe da paz. Você já pensou, nós que estamos aqui dentro agora, se nós não tivéssemos Jesus aqui dentro de nós, nós não estávamos em paz. Porque se você olhar lá para fora, que Jesus não está presente, porque eles não aceitam, rejeitam, não existe paz. É o que a gente precisa, irmãos queridos, assimilar bem as coisas de Deus, os conselhos, as orientações, pela palavra,
porque ela é a garantia dessa vida eterna com Deus. Essa palavra vida eterna, ela precisa ser muito analisada, porque é uma vida eterna para sempre, de felicidade, de amor, de alegria, de tranquilidade. Você já pensou uma vida sem enfermidade, sem confusões, sem morte? Dá para a gente, com toda a simplicidade, fazer uma reflexão rápida. Que coisa boa é viver em paz. Sabe muito bem nós quando entramos em enfermidades, né? A minha não, meu Deus, é que passou por mim, que não é nossa enfermidade, passa por a gente, né? Que se fosse nossa, ficava. A enfermidade que eu tive recentemente, há um mês e pouco, eu acredito que já vamos chegando a isso, que eu passei, mas a minha esposa, foi muito mais grave do que o que vocês imaginam. Foi uma coisa insuportável. Já falei umas 2 ou 3, se foi, eu vou falar mais 1 a 4. Eu disse a Deus que eu não queria mais tomar medicamento nenhum, porque o medicamento não resolvia, mas que ia esperar somente nele. Eu disse a ele, Senhor, eu não tomo mais medicamento. Eu disse à minha esposa, ela ouviu. Não tomo, porque eu tomei tanto e nada resolvia. Foi feia, foi feia. Eu acredito que a minha vizinhança sofreu com as minhas tosses e a de Valneide. Era um conjunto, aliás, um dueto, né? Um dueto. Mas era forte, irmãos. E não só isso, o que doía aqui dentro. O tórax, o peito. E vinha aquelas coisas que não queria sair, ficava enganchado na garganta. Aquela secreção, é uma coisa até chata de compartilhar, né? Mas para vocês entenderem. Mas foi pela palavra, nas promessas de Deus, que Deus foi nos orientando a suportar, porque Ele estava no controle, porque Ele ia resolver. Não é assim as promessas de Deus para resolver as lutas enfrentadas diárias nesta caminhada? A gente lembra de muitos textos que compartilhamos aqui, familiarizadíssimos com a gente, como, não coloque aqui não, viu? Que eu quero fazer os irmãos meditarem. Salmo 125, verso 1, o que é que nos garante? Os que confiam... Os montes de Sião são aqueles montes de areia que não se estremece, está lá plantado ali no chão. E a nossa fé não deve se abalar, por mais que a gente enfrente grandes batalhas. É doloroso, mas Deus dá o suporte. Olha eu aqui, já tranquilo e curado. E vou afirmar para vocês, talvez alguém possa me chamar de louco, mas remédio nenhum me curou. Quem me curou foi o Senhor. E que tem curado os irmãos. Tem ajudado os irmãos a caminhar, enfrentando essas dificuldades, porque faz parte da terra que estamos caminhando. O problema está na terra, o problema não é nosso, nós passamos por ele. Mas quando ele vem a nós, por estarmos caminhando por essa terra, Deus entra em providência. Quer ver que a nossa irmã diaconisa Roselane Vieira da Silva sabe? Ela está lembrada? Salmo 46, 1. O Senhor é o meu refúgio. Valneide, é Rosilane. Hã? O Senhor é o meu refúgio. Amém? Então, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. A promessa de Deus, a palavra escrita, gente. Então Deus vai lhe socorrer, Deus vai nos socorrer, Deus vai nos sustentar. Cabe agora nós confiar. Está vendo? Nós vamos ler uns textozinhos aqui já. É a fé que tem que entrar em exercício. Quando a fé é genuína, ela entra em exercício. Ela precisa estar na prática, ela não pode ser inerte. Ela não pode estar estagnada.
ela tem que ser exercitada, a nossa fé. A Bíblia diz que nós, todos, teremos aflições. Nessa primeira parte desse verso, a parte A, Jesus vai dizer, em mim tenhais paz. É confiança. Mas é o que Jesus nos leva a fazer essa fé crescer na terceira parte desse verso. Tenha bom ânimo. Quer dizer, a sua confiança em meio aos problemas, Deus vai lhe alegrar. Se anime, porque eu estou com você. E Ele garante, eu venci o mundo. Aí Paulo vai responder essa palavra de Jesus lá em Romanos 8,37. O que é que está escrito? Então, irmão, não dá para a gente raciocinar bem tranquilo? Ele diz, tem aflição, mas em mim você tem paz, mas se anime nesse problema porque eu venci o mundo. Aí Paulo chega para a igreja de Roma e diz, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E nesse mesmo texto de Romanos 8, Paulo vai dizer que nada vai nos separar do amor de Cristo, nada, seja qual for o problema que a gente enfrente. Porque as promessas de Deus é de vitória. Por mais que a gente passe momentos que cheguem na nossa mente, poxa Senhor, eu estou perdendo, você não está perdendo nada, você não está ligado a Deus, Deus vai glorificar o seu nome através de você, através desse sofrimento, através dessa peleja, através dessa situação. Olha eu aqui glorificando a Deus pela enfermidade que eu passei. É nós, irmãos, crer nessa palavra, nas promessas de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 37 ao 39, Hebreus 10, do verso 37 ao 39, está escrito assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos mais dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Que texto tremendo, hein? Que tranquilidade nos traz. Mas eu quero ressaltar no verso 38, a parte A. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Fé na palavra de Deus. Fé nessa palavra que Deus nos orienta agora, que nos dá ensina, que nos dá força, que nos renova, que nos aviva. Essa palavra é para avivar, para despertar, para animar, para levantar. Você lembra que foi por essa palavra, pela ordem de Deus na boca de Jesus Cristo, quando o homem, que Lázaro saiu de um túmulo há 4 dias que estava colocado lá? Jesus mandou Lázaro sair pelo poder da palavra de Deus, ele orou. Pela palavra de Deus, Jesus mandou aquela menina, Talita cumi, se acordar, se levantar, que para o homem estava morta, para os seus pais. Foi pela palavra de Deus que Paulo ressuscitou Eutico, que caiu da janela da igreja. Vocês não fiquem muito preocupados comigo, porque foi Paulo pregando por muito tempo, o menino pegou no sono. E caiu da janela, e Paulo foi lá, orou, buscou na palavra de Deus e o menino ressuscitou, o jovem. Não é? Então, irmãos, se nós estamos entendendo que esta palavra é o poder de Deus e é eterna, nós precisamos buscar ela a cada momento que vivermos. A cada momento que estivermos caminhando, essa palavra não pode estar ausente da gente. Eu já li a Bíblia 10 vezes, glória a Deus, mas continue orando para não esquecer do que está escrito. Para relembrar, para se avivar, para despertar, para se animar, para se revestir.
Não é a igreja de Cristo fundamentada na palavra de Deus? Nós somos a igreja de Cristo, fundamentada na palavra de Deus. Então, meus queridos, o que é viver pela fé? Agora eu vou precisar da ajuda da irmã aí. Ela está estreando hoje ali à noite. Hebreus 11, verso 1. Vamos ler, igreja do Senhor. Eu vou perguntar ao nosso irmão André Luiz. André, meu querido amado irmãos, meu querido amado irmão, o que é que nós esperamos? Fale sobre o que você entendeu, o que é que você espera da sua vida. Isso. Mas eu vou resumir todo o seu conteúdo de palavra. Nós queremos, esperamos viver bem para sempre. E é essa a palavra. Então a fé é isso, a prova das coisas que você não vê, mas você tem certeza, porque Deus não mente. Deus não mente, Ele é verdadeiro e fiel à sua palavra. Está aí um conceito da fé. O firme fundamento, a igreja de Cristo fundamentada na palavra, na promessa de Deus. É essa fé, é essa confiança plena. Uma fé firme, abundante e constante. Quer dizer, uma fé segura. Sempre crendo e confiando, sempre produzindo o testemunho de fé. Então, o que é viver na fé? Romanos 1,17. Coloque, minha jovem, para a igreja ler. A igreja pode ler. Qual é a justiça de Deus? É essa palavra. Aqui está a justiça de Deus. A vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. É a justiça. Aí Deus diz pela sua palavra, descobre a justiça de Deus de fé em fé. O justo vive pela confiança em Deus. A certeza daquilo que você não vê, mas que você espera. Mas essa fé precisa ser genuína. Você precisa ter uma fé exercitada. Ela tem que funcionar nos momentos mais difíceis das suas aflições. Essa fé vai fazer Deus operar o milagre. Essa confiança vai fazer Deus trazer o resultado para você. Mas você tem que crer e confiar e esperar. Não é ali que é espera? Porque nele descobre a justiça de Deus, em Deus em fé, mas foi no outro texto. Mas nós, como justos, viveremos por essa fé, esperando no Senhor. Foi o conceito, né? De Hebreus 11:1. Esperar nas coisas que você não vê. A hora, o momento, não se apresse, é de Deus. E Ele só vai trazer na hora muito importante para a sua vida. Muito importante. Então, meus queridos irmãos amados, essa fé ela deve ser prática. Viver pela fé é ter confiança plena em Deus, na sua palavra. Viver pela fé é ter confiança, segurança. Irmãos queridos e amados, sem uma fé segura, não há como superar situações de aflições. Falo isso como experiência pessoal. De problemas que a gente enfrenta, nós enfrentamos, estamos no mundo de aflições. E sem essa fé, o homem vai sucumbir
O homem vai perder, o homem vai ser derrotado. A confiança está no exercício da espera, a certeza que você vai receber a promessa de Deus. Eu confesso para os irmãos que se eu não confiasse em Deus, eu não estava aqui, porque o único propósito de eu estar aqui é Deus. Nessa comunhão, nesse amor, entre nós como família de Deus, e o desejo de estarmos eternamente com Ele, todos nós juntos. Isso me faz eu estar presente aqui. Não tem outro sentido, a não ser só isso. Então, meus amados irmãos queridos, a palavra de Deus dá essa opção na vida, que é totalmente contrário ao que o mundo oferece. A palavra de Deus nos traz essa opção de crer e confiar, porque receberemos. O mundo é o contrário. O mundo mente. As promessas do mundo é mentirosa, porque aquele que é o adversário de Deus e o nosso adversário, ele não tem nada para dar a ninguém. Ele só mente, só engana. São os nomes dados ao iníquo, mentiroso, enganador, falso, traidor. É o nome dado a esse iníquo, perdedor, porque ele já está condenado ao inferno. Então, meus queridos, você precisa acreditar nas promessas de Deus com todas as tuas forças. Vamos lá, minha jovem, Gálatas 3:5, 3:11. Gálatas 3:11. Acreditar nas promessas de Deus com nossas forças. A igreja do Senhor. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Só a fé em Jesus Cristo é que nos garante a vitória, a eternidade com Deus e vencer nessa caminhada aquilo que vem contrário às nossas vidas, às nossas famílias, aos nossos lares, aos nossos casamentos, aos nossos filhos. É exercitando essa fé. Em Abacuque 2:4 está escrito assim: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Veja quantos versos nas Escrituras sobre a questão de que nós, como escolhidos de Deus, família de Deus, precisamos crer na palavra de Deus, confiar, vou repetir, se nós cremos, se nós confiamos, estamos ouvindo, é preciso ter uma familiaridade com as Escrituras Sagradas, é preciso ter uma ligação com essa palavra, porque Jesus disse em Mateus 18:18a, ligado na terra, ligado no céu, ligado pela palavra em Cristo, com Deus. Por essa palavra. A fé, irmãos, mantém você de pé. Mesmo que você não ache chão, mas ela lhe mantém de pé. A fé em Jesus Cristo e em sua palavra sustenta você, mesmo que as forças terminem. Eu já tive situação, irmãos, de batalhas enfrentadas, que senti fraquíssimo no meu espírito, sem forças, pela dificuldade que eu enfrentava, pelos momentos difíceis que eu passei. Mas persistia, orando sem força, buscando na força de Deus que eu não tinha mais. E daqui a pouco, Deus foi ouvindo e fazendo se cumprir a sua palavra em mim. Foi me levantando, me animando, me alegrando, as forças foram voltando. Então é pela palavra, pela fé nessa palavra escrita. Não podemos abrir mão, não podemos deixar de estar ligado a ela diariamente. A gente corre muito risco pelas tarefas diárias, são muitas, e a gente vai dizendo aquilo que eu digo com toda a segurança e tranquilidade, que é o inimigo tentando enganar. Daqui a pouco eu leio, Deus sabe que agora eu estou ocupado.
Não, você tem que passar por cima de tudo isso. A palavra tem que ser a prioridade. Porque Deus vai lhe dar o tempo. Você lembra que Deus parou o tempo. Deus faz isso para você. Deus vai lhe preparar para aquilo que você quer fazer, porque você priorizou essa palavra. Porque é pela fé. Porque Deus opera dessa forma. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos acreditar na palavra de Deus e viver pela fé. Enquanto você viver, meu irmão, aconteça o que for, não negocie a sua fé em Cristo, na palavra de Deus, por algo que o mundo tenta lhe oferecer. Não negocie, não se deixe ser barganhado por este mundo. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é de lhe dar aquilo que você precisa. É fé, é confiança, é certeza de que Deus opera. Deus não opera na dúvida. É pela fé. Fé na palavra. Obediência. E essa obediência, ela vai moldar o seu caráter e direciona para essas decisões do dia a dia, para que você tome uma decisão perfeita, para que você pegue a posição que lhe traz a vitória. É a obediência na palavra, seguindo ela. Lembrando o que falamos no início. A lâmpada para os nossos pés, para iluminar os nossos passos onde caminharmos. Esse bichinho de vez em quando para, né? Vejamos, irmãos. Os justos que viverão pela fé nessa palavra de Deus, Hebreus 11, vamos ler do 3 ao 8, para a gente ter esse exemplo para nós, moldando esse nosso caráter, nos direcionando as decisões a cada dia pela palavra de Deus. A igreja. Não, agora. Como fala agora, né? Amém? Pela palavra, eles seguiram a palavra. Lembra que Noé não sabia nem que ia chover nunca? Mas Deus ordenou pela palavra para ele fazer a arca. Deus ordenou pela palavra que Abraão saísse da sua casa, da sua parentela. Mas eles alcançaram a vitória. Então é essa palavra que devemos seguir. A palavra é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador e Senhor de nossas vidas. Então, meus queridos irmãos, Abraão foi chamado para uma terra que nem conhecia. Iniciou sua caminhada com Deus. Ele creu e obedeceu na palavra de Deus. Na sua vida, irmãos queridos,
Será que você necessita de um primeiro passo para essa fé, para uma confiança, para qualquer uma situação nova, desconhecida, onde Deus manda nós tomarmos a posição pela palavra? Se nós não obedecermos, irmãos, se nós não buscarmos esse conhecimento e vivenciarmos as Escrituras, nós não conseguiremos vencer. É pela fé, na palavra. Agora nós vamos entender da grande importância que é a palavra de Deus em nossas vidas. É a nossa eternidade. Noé, irmãos, foi salvo pela fé com toda a sua família. E a gente deve prosseguir firme na palavra do Senhor. Mesmo que o mundo, toda a sua volta, vire em direções contrárias. Hoje o que a gente deve se preocupar muito, claro que é com todos, mas a nossa juventude. Porque pela sua imaturidade, muitos estão sendo enganados. É o que a gente vê dia e noite na televisão. Quando você entra no jornal, você só vê jovens passando por coisas dolorosas, terríveis, que a gente não gostaria de ver. Então nós temos que ser esses, escolhidos e santos, pela nossa fé, pela confiança plena na palavra de Deus, para orar por essa juventude, para pregar para essa juventude, para evangelizar essa juventude. Principalmente os jovens que têm essa mesma linguagem. É preciso, porque sem a palavra de Deus não se consegue vencer. Então, meus queridos, Jó foi um exemplo dramático, né? A situação de Jó viveu impulsionado pela fé na palavra de Deus. Você veja que ele foi até sugerido a ele se matar, suicidar, morrer, amaldiçoar a Deus e morrer pela sua própria companheira. Mas Jó, pela palavra de Deus, ficou tranquilo, seguro na sua fé, que a palavra de Deus é a sua vitória, é a verdade. Irmãos, jamais a mentira vence a verdade. E nós precisamos crer que Jesus é a verdade. Jó acreditava na palavra de Deus. Jó cria que o seu Redentor vive. Nós cremos que o nosso Redentor vive. É pela palavra. Se Jó tivesse retrocedido, irmãos queridos, Deus não se agradaria. E ele não tinha conhecido o seu Senhor. A história de Jó deve nos trazer forças. E busca cada dia mais por essa palavra. De tudo o que aconteceu, eu acredito que eu nessa idade que eu tenho hoje, eu ainda não passei o mínimo de uma situação que Jó passou. Porque foi em todas as áreas da sua vida que Jó foi atingido. Mas Jó não abriu mão da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que Jó não tinha nem como coçar a parte do seu corpo de todo o ferimento, eu acredito que até as suas digitais estavam feridas, que ele não conseguia coçar, que ele pegava um caquinho de telha assim para se coçar, porque até as suas digitais foram atingidas. Veja que a enfermidade foi completa no corpo de Jó. Mas Jó não abriu mão da palavra de Deus. Irmão, seja qual for o momento que você esteja passando agora, seja qual for a situação que você está enfrentando, continue debaixo da palavra de Deus. Continue na fé, acreditando, esperando no Senhor, naquilo que você não viu, mas que você crê que vai receber, porque é assim que está escrito. Nós estamos aqui porque acreditamos na palavra de Deus e viemos ouvir. Então encha seu coração, porque as pelejas até a volta de Jesus vão acontecer. Mas nós temos garantia pela palavra de Deus, a proteção, a segurança. Vocês lembram do Salmo? Coloque Salmo 91, verso 4. Salmo 91, verso 4.
A igreja do Senhor. Qual é a verdade de Deus? A sua palavra, as suas promessas. Algumas das minhas traduções têm a fidelidade de Deus, é o nosso escudo e o nosso broquel. A fidelidade e as promessas, a garantia que Deus traz para nós, que nos livra do mal, que nos traz a vitória, que nos liberta daquilo que nos incomoda e nos perturba. Essa tradução é muito diferente da nossa, da minha. A sua verdade será o teu escudo, quer dizer, a palavra de Deus na sua vida. Não abra mão, não abriremos mão. Então, meus queridos, meus irmãos amados, se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só podia lhe restar, era amaldiçoar a Deus e ele morrer. Mas Jó confiou nas promessas de Deus. Jó confiou na palavra de Deus e venceu. A Bíblia diz que Deus fez o que com Jó? Irmã Valneide? Ele restituiu tudo que ele tinha perdido, né? Assim Deus faz conosco. O mesmo Deus que esteve ali com Jó naqueles dias. É esse Deus que está aqui nesse santuário, que está em sua vida, que está falando aos nossos corações, trazendo essa palavra de ânimo e força, para que a gente confie, para que a gente dê importância à palavra de Deus, para que a gente priorize a palavra de Deus em nossa vida. Às vezes você entra em alguma situação que você diz, meu Deus, não é possível, por que isso está acontecendo comigo? Tenha calma, Ele não lhe abandonou, Ele está com você, permaneça firme e seguro nas promessas de Deus. É questão de fé, o que mais ouvimos hoje, fé, 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 todavia o meu justo viverá pela fé. Encerrando, irmãos, creia e exercite a palavra de Deus. Mesmo que você esteja pensando que está perdendo tudo, aquilo que é de mais precioso para a sua vida, mas faça de Deus o seu maior tesouro. Faça de Deus o seu maior tesouro. Encontre nele a fonte da sua fé, na confiança da sua palavra. Encontre força e esperança na palavra de Deus pela sua fé. Porque é assim que Deus guarda os seus, que Deus preserva aquele que crê, que confia. Falei nisso, eu me lembrei do Salmo 34, 7. Ouçam bem, que é o que mais a gente precisa ouvir, é essa palavra. Irmã Valneide, lembra? Pronto, aquele que teme a Deus é aquele que vive a sua palavra. E o que é que Deus diz? O livra do mal, lhe dar a vitória, é promessa de Deus, é palavra de Deus. Então a gente não pode, irmãos queridos, nos abalarmos. Claro que sofremos, tem esse lado humano ainda, que não é fácil, mas a nossa fé, o nosso interior está revestido, está fortalecido, está sustentado por Deus. Você lembra de Paulo em Efésios 6, a partir do verso 10, não é? Que mandou a igreja se revestir com todas as armaduras, é com a palavra de Deus. Nós devemos estar sempre revestidos com essa palavra. E para que isso aconteça, leitura bíblica diária, ouvir a voz de Deus, orar muito, para que a gente possa superar as dificuldades que enfrentamos nessa terra. Amém? Que Deus aplique essa palavra santa em nossos corações e que a gente venha buscar a palavra, confiar na palavra e viver essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Agora eu quero encerrar trazendo o endereço do culto de amanhã no lar. Culto no lar amanhã. Rua 22, número 14, Marcos Freire 1.
Rua 22, número 14, Marco Freire 1, próximo à casa da irmã Ana Paula Batista, senhora Liz. Laís. Senhora Laís. E está aprendendo, né? Então, irmãos, aquele que pode dar essa força no culto, vocês que estão nos ouvindo aí pelo meio de transmissão, venham para o culto no lar, até 7h30, o pessoal está aqui à frente da igreja, para juntos ir até essa casa abençoar. Laís. Você vai pagar a carne hoje? Pronto, irmão. Hoje... Começando de hoje, até o último dia do mês de abril, nós vamos estar ouvindo, se revestindo com esse tema. A Igreja de Cristo fundamentada na Palavra de Deus, porque ela é a nossa salvação, porque ela é Jesus Cristo, o Verbo divino. Amém? Agora vamos ficar de pé? Glória a Deus por nos cuidar de nós, né? Zelar por nós com a sua palavra. Então, nosso irmão Edian dos Santos, não é Santos, é Edian dos Santos, vai estar orando ao Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estar na tua casa. Sim, ó Deus, somos gratos. Deus, nós lembramos que nesse exato momento há pessoas em hospitais, pessoas morando embaixo de marquises, ó Deus, sem fé, sem esperança. Mas o Senhor, de uma forma linda e maravilhosa, nos alcançou e nos trouxe para a tua casa. Amém. Glória a Deus. Que a palavra dessa noite ministrada possa fazer morar no nosso coração. Sim, Que a Senhor. nossa fé, ó Deus, venha, ó Deus, a ser a cada dia igual a esses homens e mulheres descritos aí em Hebreus, Pai. Homens que a fé deles foram destacadas. E que nós Glória a também Deus. possamos assim viver pela fé. Que nosso olhar possa estar somente no autor e consumador da nossa fé. Fica Amém. conosco, nos despede da tua presença. Visita, Pai, cada irmão, cada ser que nesse momento enfrenta um momento de dor, de enfermidade, de fome. Vai trazendo refrigério, vai trazendo paz e saúde, ó Pai. No nome do Senhor Jesus. E nos leva para nossos lares, na tua proteção. É isso que eu te oro, juntamente com a tua igreja de concordância. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Quero declarar e pedir ao Senhor a bênção do Senhor pela vida do pastor Paulo Júnior. Que os irmãos estejam orando por ele, que é um homem de Deus. Então, que os irmãos orem por Paulo Júnior, que está passando por grandes batalhas de setas malignas. Vamos orar por ele, porque ele é um homem de Deus. Pastor Paulo Júnior, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre a vida de vocês, sobre sua família, sobre o seu lar, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, aqui edificada, na face desta terra, como também ao casamento de cada um dos servos do Senhor. Que Deus esteja abençoando, revestindo, fortalecendo, renovando, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a Igreja Santa, viva, do Senhor Jesus Cristo diz, amém, glórias a Deus, uma oração silenciosa, por essa noite estamos dispensados.